dar uma pausa na nossa entrevista com a pesquisadora Marisa Ferterman e o coordenador de projetos do Instituto Sou da Paz, Leonardo Carvalho, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos. Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Marcos, a nova lei de proteção de dados, ela está adequada? Ela é uma resposta para o momento que nós vivemos em relação às redes sociais do país? A Lei Geral de Proteção de Dados efetivamente é um progresso, uma evolução na regulação da proteção do cidadão no Brasil. Perto do quadro que nós tínhamos, havia Código do Consumidor, o Marco Civil da Internet, toda uma outra legislação. A LGPD, já disse isso várias vezes em colunas aqui na Rádio USP, ela é um avanço. O problema aqui que vejo é que a LGPD ela cometeu alguns pecados, e alguns pecados graves. Acho que o mais grave dos pecados da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, é dizer que o poder público, o Estado brasileiro, ao poder público, a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica. Isso é uma falha, no meu modo de ver, definitiva no texto da Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Nos deixa à mercê das forças de segurança pública, da suposta defesa nacional, das alegações relacionadas à segurança do Estado, para a quebra da privacidade do cidadão e para, eventualmente, perseguições em relação ao cidadão. Essa impressão ela fica reforçada quando, recentemente, indica para compor a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um órgão que deve regular a proteção de dados nos termos da lei, 3 militares. Né? Isso é sinal de que o governo Bolsonaro encara os dados dos cidadãos como um assunto de segurança pública. Mas veja bem, os dados, a grande indústria de dados que nós temos hoje no mundo, no Brasil, com bilionárias empresas de dados, como o Facebook, o Google e outras empresas, essa indústria ela se encontra formada a partir da lógica de que, com o uso de milhares, milhões, bilhões de dados dos cidadãos, dos consumidores, você pode influenciar nas decisões tomadas pelas pessoas, estimular determinados hábitos. Em tese, esses hábitos são hábitos de consumo. Já é grave estimular da maneira como essas redes fazem alguns hábitos de consumo. Mas quando nós transportamos essa realidade para a realidade da política, para a realidade das relações do Estado com os cidadãos, a ideia do Estado dominar bilhões de dados de todos os cidadãos, colhidos diariamente, alguns colhidos junto às próprias empresas de dados, para, mexendo nesses dados, tratando esses dados, manipulando esses dados, influenciar a opinião política dos cidadãos, influenciar na escolha política dos cidadãos, ou realizar ações supostamente relacionadas à segurança pública ou à defesa nacional, sem nenhum organismo que supervisione essa grande indústria em torno dos dados públicos, nós corremos muito perigo. Né? Passamos, enquanto cidadãos, a correr muito perigo. Então, essa é uma falha grave, gravíssima da Lei Geral de Proteção de Dados, que precisa, num futuro breve, aí com a intervenção do Congresso Nacional, ser sanada. Senão, nós vamos correr riscos graves, riscos grandes em relação à fruição de nossa liberdade no futuro da democracia brasileira. Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez.